Hoje é dia de Giro Economia e a gente vai falar hoje da Lei da Reciprocidade Econômica, que foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. A nova legislação vai permitir ao Brasil responder ao tarifaço de 50% anunciado pelo governo de Donald Trump para produtos brasileiros. A gente recebe aqui a Paloma Vargas, né? Assunto nossa repórter. de Paloma Vargas. Boa tarde, Paloma Vargas. Boa tarde, Raíza. Boa tarde, Rodrigo. Então, hoje a gente está aqui com um convidado, né? A gente trouxe o Augusto Fernandes, que ele é CEO da JM Negócios Internacionais, empresa especializada em despacho aduaneiro, para conversar um pouco sobre isso, né? Mas primeiro eu queria perguntar para o Augusto como que estão agora as tratativas para a nossa exportação aqui do Ceará, né? A gente sabe que já teve pescado parado, o mel também pode estar parado, frutas. Queria que o senhor desse um pouco do panorama do que a gente exporta para os Estados Unidos, que já está sentindo esse reflexo do tarifaço do Trump, que vai ser só dia 1º de agosto, mas as cargas saem antes daqui, né? Então eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Então, vamos entender como que se faz o processo todo. Tivemos a primeira onda, que foi a surpresa. Todo mundo foi surpreendido, a imprensa toda movimentada. E agora tivemos a segunda onda, que vamos levantar os custos. E a terceira onda é que a conta chega. Bem, todo o trâmite aduaneiro, todo o trâmite técnico-logístico, ele leva dias para ser ocorrido. Então nós noticiamos 20 cargas, 20 containers em processo que estão paralisados. Hoje pela manhã no escritório nós certificamos, né? Temos 5 containers de mel totalmente parados, as negociações estão estagnadas, que é o pior problema nesse cenário. Quando você para uma negociação entre países, entre empresas, não se starta tudo de uma vez e não se movimenta na mesma velocidade que todos desejariam. O outro impacto e soluções que muitos se apontam é distribuir isso no mercado interno. O Brasil não consegue consumir tudo que nós produzimos e voltado para a exportação. Nós estamos falando, por exemplo, de 16% de café. Não tem como fazer o brasileiro tomar 2 jarras de café por dia. Nós estamos falando de 40% de suco de laranja. Não tem como cada um tomar mais 1 jarra de suco de laranja por dia. Então, não se substitui um mercado do tamanho do americano da noite para o dia. Então, esses processos estão estagnados, já gerando prejuízo. Por exemplo, o mel, que é uma das cargas que nós exportamos com frequência, são 100 containers anuais, acabamos de mandar 47 e estão em trânsito. Nós temos cargas, por exemplo, chegando em agosto. Tem carga chegando na Filadélfia no dia 6, carga chegando em Nova York no dia 8, temos carga chegando em Houston no dia 26. Então, são todos num trâmite, numa linha de produção que não se para de uma vez. Então, os impactos são gritantes e agora a gente vai chegar à conta. Vou aproveitar para lhe perguntar, esses que já estão em trânsito, né? Corre o risco deles não serem recebidos lá? Olha, os que já estão programados para chegar e já embarcaram, foi negociado, eles vão receber, não se sabe como que vai ser a partilha dos custos aí entre os empresários. Agora, os que estão aqui, esses 5 containers, que é da ordem de 90 a 95 toneladas, parte está já na empresa, paralisado, parte já estava em trânsito e vão ser resolvidos de alguma forma até que se defina a questão da tarifa. Hoje, enquanto o mercado norte-americano, ele representa aqui na exportação do Ceará? 48%, por exemplo, nós temos os laminados, 1,2 bilhão ano, nós temos as frutas, que inclusive agora os próximos 3 meses é o ponto auge, é a safra, é o movimento maior de cargas, carros, portuário, todo o trâmite, vamos dizer, é o horário nobre do complexo do Pecém, é a safra de fruta. Entretanto, isso pode ficar tremendamente abalado se essas tarifas vierem entrar em vigor no dia 1º. Nós temos outras mercadorias como cera, como o mel, como as pedras brutas, pedras ornamentais, tudo isso já estão estagnadas, já estão paradas todas as negociações. E na lei da reciprocidade, então, a gente tem pensado e tem falado muito que o Brasil pode retribuir da mesma forma, né? A lei não serve só para os Estados Unidos, é uma lei que pode ser para qualquer país, mas eu queria que o senhor falasse um pouco se
por acaso o Brasil fizesse isso, vamos taxar em 50% também o que a gente importa dos Estados Unidos, como que isso ia refletir aqui? É muito interessante esse ponto. Nós já temos, com qualquer outro país do mundo, as alíquotas maiores. Qualquer coisa importada gera entre 80 a 110 de impostos e despesas de uma forma geral. Nós já temos isso. Entretanto, se nós resolvermos taxar e revidar, o nosso impacto é menos de 1% na balança comercial com os norte-americanos. Já o estado do Ceará tem 48% de impacto e no Brasil, como um todo, em números macros, de 12% a 15%. Então, não irá gerar um impacto imediato junto aos americanos. Já diferente o retorno, nós temos um impacto imediato. O fluxo de carga é contínuo. E as empresas que são geradas, que são trabalhadoras para exportar, são focadas na exportação, o impacto é imediato, como está acontecendo. Existem cidades aqui no nosso Nordeste, por exemplo, que vivem em função da exportação, como assim no Sudeste, como no Sul, como em todas as regiões. O café não se estagna, não se dá uma pausa numa safra que já foi plantada, que já foi colhida, que está em processamento. Então, tudo isso é importante o telespectador ter a ideia de que é um transatlântico, um motor daquele gigante, que para girar essa engrenagem, tanto na pausa quanto na retomada, isso vai gerar muitos impactos em cadeia. Augusto, essas mercadorias paradas aqui no nosso estado, elas geram custos por tempo em que elas ficam ali estagnadas? Sim. A armazenagem, que é o complexo do PECEM, é uma das mais baratas do Brasil. Isso não é um custo muito elevado. Agora, a diária do container, que o termo é demurragem, isso sim é um pesadelo, porque pode gerar um prejuízo de 150 a 280 dólares diário por container. Fora a despesa com energia, os refrigerados, como os pescados, aí se torna totalmente inviável. As empresas têm que encontrar caminhos para tirar esses contêineres do portos, para cessar a produção ou o trânsito, para poder resolver fazer alguma coisa com a carga, porque a carga é perecível. Então, o custo é incomensurável desse ponto de vista. Esse é o custo direto, mais precisamente. Nós vamos ter custos indiretos, as taxas, a movimentação, a parte logística, que também impacta e que torna toda a transação inviável. O senhor já vê os seus clientes buscando outras alternativas, imaginando que isso possa demorar e que ele não possa esperar tanto, porque a gente está falando de produtos perecíveis às vezes, né? Frutas, pescada. Então, existem outros mercados em foco ou que o senhor não trabalhava com tanta frequência que já estão abrindo? Olha, é interessante a sua pergunta. Cada setor está tentando se virar como pode. O setor de mel, por exemplo, escoa algum mel para o sul, sudeste e escoava exportação também via os outros terminais. Nós temos 13 terminais muito pontuais e importantes no Brasil, dentre eles o Santos, que é o maior. Se tenta escoar de alguma forma, mas como eu tenho dito, um exemplo prático, por exemplo, nós temos aqui no estado do Ceará uma fábrica de pás eólicas. Para exportar isso para o mercado norte-americano, nós levamos 2 anos de negociações, de reuniões, de adaptação, contratar galpão, importar maquinário, pessoal, gerou mais de 1.500 empregos diretos. Então, não se consegue mobilizar ou buscar mercados que sejam substitutos assim do ponto de vista ou da noite para o dia. O que se fala, e é muito comum, também não tem como se fazer o inglês comer uma fruta a mais. Não tem como se fazer o alemão comer uma fruta a mais do que já comem. Os mercados são, de alguma forma, já saturados nesse ponto de venda e não se consegue, da noite para o dia, absorver toda esta produção. Provavelmente vai se ecoar aqui mesmo internamente, mas isso pode levar tempo ou estrago de alguma mercadoria.
Augusto, o que é que pode ocorrer com as mercadorias que já saíram daqui, né, do Ceará, mas só chegam nos Estados Unidos depois do dia 1º de agosto, que é quando a taxação, né, vai ser realmente implementada? Bem, as de mel, como é o que a gente está mais próximo, e as de pedra foram negociadas, mas entre os empresários nós não temos os detalhes da negociação, porque se entrar em vigor, os custos serão absolvidos por parte a parte. Se realmente dia 1º se consolidar a tarifa, isso vai ser absolvido, porque não tem como nacionalizar, que é o termo técnico que utilizamos para recolher os impostos, colocar a mercadoria dentro do país de forma legal, não tem como fazer sem a tarifa vigente. Perfeito. Augusto, então, assim, só para as pessoas entenderem bem, né? Esses que já estavam, então, eles vão ser aceitos de alguma forma. O que vai parar mesmo são os que seriam enviados, né? Isso sim. Isso, é importante, mas não tem como baixar uma régua, né, e um ponto e passar isso e isso, dividir os lados. Como o fluxo de carga ele é contínuo, ele não cessa. Então, certamente, uma boa parcela de todos os pescados, frutas, todos os petróleo, os derivados do petróleo, o café, muitos dessas cargas que chegarão provavelmente em agosto, se a tarifa estiver vigente, será taxado. Não tem como se dar um stop. Então, nós temos durante o processo aduaneiro várias etapas. Cargas que estão em produção, cargas que estão no depósito, tudo isso, estas estão estagnadas. O prejuízo já foi assumido pelos empresários, pelas empresas, porque quando você dá um stop nessa negociação, você tem carga para um lado, você tem carga para o outro dentro do processo. Então, isso, os empresários têm nos mandado mensagem, por exemplo, embarcarmos agora 3 contêineres de mel nessa semana, foram parados. Então, o desespero desse ponto de vista está muito grande. Tá certo, então. Obrigado, Augusto, pelos esclarecimentos. A gente espera que isso se resolva o mais rápido possível, né, para a economia do Brasil e aqui do Ceará, porque exportamos, como a gente disse, né, muitos produtos. Então, que isso tudo ocorra de uma forma mais rápida possível. É o que todos esperamos, porque do outro contrário, todos pagaremos a conta. Obrigada. Infelizmente. Obrigado. Obrigada, isso, Rodrigo, então. Raíza. É isso, então. Obrigado, viu, Paloma Vargas, Augusto também, esclarecendo essas dúvidas, né, sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Um tarifaço alto, de 50% a taxa. Obrigado pela participação de vocês.